Abramos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2. Focaremos nessa noite nos versos 1 a 5. Recapitularemos alguma coisa que foi dito na introdução e avançaremos para os versos 3, 4 e 5. Gálatas, capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Senhor nosso Deus, grande e poderoso Deus, pedimos que, pela ação do Teu Espírito na mediação de Jesus Cristo, não fique pedra sobre pedra na alma que não seja revirada. Venha debridar o nosso ser. Ó Deus, que as mãos saradoras do Senhor, se necessário for, abram feridas, a fim de que exista cura na alma, a fim de que saiamos daqui verdadeiramente curados em Cristo. O processo pode levar um longo tempo, mas pedimos que inicie hoje a boa obra de restauração, em alguns casos de regeneração, mas pedimos a Deus de uma forma ou de outra, quaisquer que sejam as nossas necessidades, que nesta noite, Deus, o Senhor nos visite poderosamente. Coloque as nossas almas em liberdade. É o que pedimos em nome de Deus. Muito bem, irmãos. Gálatas capítulo 2, nós vimos a título de introdução à epístola, muito tempo atrás, que Paulo fala no capítulo 1, de 1 a 5, sobre o Evangelho eterno, que um dia veio para a salvação do pecador. Depois nós vimos dos versos 6 ao verso 9, o Evangelho histórico. O Evangelho deixou a eternidade, entrou na história, e nós vemos o Evangelho fazendo diferença nas igrejas da Galácia, local, tempo, gente. O Evangelho se tornou histórico, capítulo 1, de 6 a 9. E depois nós vemos a aplicação desse Evangelho, o Evangelho que não somente é eterno, e também é histórico, mas é essencialmente pessoal. E nós vimos dos versos 10 ao 24 como que o encontro de Paulo com Cristo, a visitação de Cristo na vida do apóstolo Paulo, no caminho a Damasco, como que isso transformou a vida daquele homem e fez de um religioso um servo do Senhor. E nós vimos então que no capítulo 2, nós encontramos duas grandes divisões. A primeira delas, o capítulo 2, de 1 a 10, que esta evidência na vida do apóstolo de um coração aberto ao ensino. Ele, como nós já mencionamos anteriormente, está disposto a aprender. E nós observamos isso já em alguns aspectos. Depois nós temos a segunda parte do capítulo 2, que vai do verso 11 ao verso 21, esta parte demonstra um outro Paulo, ou, melhor dizendo, uma outra ação de Paulo. No primeiro momento, um coração ensinável, um coração que está disposto a aprender e a ouvir a voz daqueles que estavam em grande estima, dos outros apóstolos. Mas do capítulo 2, verso 11 até o verso 21, nós encontramos um Paulo extremamente firme e convicto das suas realidades espirituais. E Paulo, então, se no primeiro momento ele se apresenta como alguém disposto a aprender, no segundo momento Paulo é alguém pronto a ensinar. E nós veremos esta maturidade do Evangelho na vida de Paulo com base no capítulo 2. Nós já vimos dois aspectos do processo de progressão espiritual. O Evangelho entrou na vida dele e a maturidade deu-se início à maturidade. E nós encontramos um Paulo em progressão contínua. E todo cristão
uma vez tendo sido visitado por Jesus Cristo e se arrependido dos seus pecados e confessado Cristo como Senhor e Salvador, só tem uma opção: engajar-se num progresso espiritual. Não há estagnação na vida do crente, não, pelo menos do ponto de vista ideal. Ainda que você talvez esteja estagnado essa noite, Deus quer que exista progresso. Deus quer que exista maturidade. E o capítulo 2 é a evidência dessa maturidade. Como Paulo avança, ora aprendendo e ora defendendo a verdade um dia apreendida através de Cristo, em primeiro lugar, e depois através das outras autoridades eclesiásticas, irmãos e irmãs em Cristo. Então nós vimos duas coisas. Em primeiro lugar, como que Paulo fala, ou o capítulo 2 descreve o progresso espiritual da vida de uma pessoa usando a questão do tempo. Depois de 14 anos, nós fizemos a somatória e chegamos que nessa altura do campeonato, 17 anos havia se passado entre a segunda visita a Jerusalém e o momento de escrever a epístola. Nós só podemos imaginar quanto tempo se passou. Nós não temos base histórica para definir, mas aqui está um homem que entre o começo de vida cristã e o escrever dessa epístola já viveu pelo menos 20 anos de vida e maturidade cristã. Então existe o elemento de tempo. E nós precisamos entender isso como igreja, que as pessoas, para amadurecerem, elas precisam de tempo, fisicamente e espiritualmente. Nós vimos também que, com base em Gálatas 2, que esse progresso espiritual e essa maturidade cristã passa pelo crivo da comunhão. Comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com o povo de Deus. Nós vimos isso no último encontro. Hoje eu quero enfatizar um outro aspecto, com base em Gálatas 2, avançando dos versos 3 até o verso 5, nessa ideia geral de progresso espiritual, falando sobre maturidade cristã e liberdade. Se você quer ver uma pessoa madura, se você quer ver a expressão de maturidade realmente, não olhe para a carteira de identidade da pessoa a fim de descobrir quão velho ou quão velha tal pessoa é. Maturidade nem sempre passa por esse crivo. Maturidade tem a ver com aquilo que eu faço da minha liberdade. Você quer ver uma pessoa madura? Coloque essa pessoa em liberdade. E você verá se essa pessoa é de fato alguém confiável ou não, madura ou não. Os pais com filhos, adolescentes e aspirantes à emancipação sofrem com este dilema. Quanto eu posso confiar? E este é um desafio para todos. E a questão da liberdade, você dá liberdade a uma pessoa, você dá liberdade a um povo, e você verá então do que estas pessoas são de fato capazes. E é no exercício da liberdade que a maturidade se revela. Em Gálatas capítulo 2, versos 3 ao verso 5, nós encontramos algumas coisas de fundamental importância, mas antes de engajarmos com elas, deixe-me fazer outras observações a título de introdução. Quando Jesus Cristo, o nosso bendito Senhor e Salvador, passou pelo processo da transfiguração, vocês se lembram da experiência, está revelado nos Evangelhos, Moisés e Elias apareceram para conversar com ele. Agora eu gostaria que você me acompanhasse a Lucas capítulo 9. Eu quero chamar sua atenção para um ponto importante aqui. Lucas capítulo 9, a versão de Lucas da transfiguração. Quero chamar sua atenção para o capítulo 9 de Lucas e o verso 3. Você já sabe que Pedro, Tiago e João subiram ao monte para orar com Jesus. Neste momento, enquanto eles oram, ou quando Cristo ora, a transfiguração acontece. Os demais discípulos estão lá embaixo no vale. E dois homens aparecem, Elias e Moisés. Agora eu quero que você preste atenção na leitura, capítulo 9, e o verso 28. Mais especificamente, o verso 31. Leia em silêncio por alguns segundos o que diz a sua versão.
A minha versão diz assim, esta aqui. Os quais, estou em Lucas 9:31, os quais apareceram com glória, Moisés e Elias, e falavam de sua morte. Da morte de quem? A morte de Jesus Cristo, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. O ponto aqui é o seguinte, a sua versão talvez diz partida. A minha versão diz morte, outras versões diz partida. Existe alguma versão aqui que usa a palavra êxodo? Levante uma das mãos. Existe alguma versão bíblica que ao invés de morte ou partida usa a palavra êxodo? Nenhuma. Mas a palavra êxodo está aqui. É que na tradução foi traduzida a ideia. Está correta a tradução partida ou morte. Mas a palavra no original grego é êxodo. Eles vieram falar com Jesus acerca do grande êxodo. Não do grande êxodo de Cristo deste mundo em Jerusalém, na cruz do Calvário. Isso é parte da verdade, eles vieram confortar Cristo acerca da sua missão. Mas mais do que isso, o êxodo, a libertação, o livramento do pecado. Não somente o êxodo de Moisés, o êxodo do Egito, na liderança de Moisés, mas agora o êxodo do pecado, na liderança de Cristo Jesus. Eles vieram confortar Jesus acerca da missão, do sofrimento que ele enfrentaria, a fim de estabelecer o êxodo do pecado, a libertação do homem. Isto acontece também quando Jesus Cristo oferece a João a revelação em Apocalipse, que no capítulo 15 fala sobre um cântico. Em Apocalipse capítulo 15 e o verso 3 está escrito que aquela grande multidão com harpas nas mãos, vestes brancas, cantavam um novo cântico. O cântico de quem? O cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Em outras palavras, é o cântico da nossa redenção. É o cântico do grande êxodo. É o grande cântico da nossa saída do pecado rumo à liberdade espiritual. Quando Jesus Cristo ensinou sobre liberdade, ele fala algo extraordinário àquele que era mestre da religião em Jerusalém. Abra sua Bíblia em João. Vocês sabem do contexto de João 3, a palavra de Cristo a Nicodemos. Só quero relembrar um ponto importante nesta passagem. Chamar sua atenção para aquilo que Cristo diz em João, capítulo 3. E depois você lê em casa com mais calma, você sabe do texto, e ali ele diz que a realidade da ação do Espírito é que onde o Espírito age em regeneração, ele é como o vento. Ninguém sabe o vento de onde vem, para onde vai. Assim são aqueles que são gerados do Espírito. Eles são livres, eles têm liberdade de alma. E isso, obviamente, acontece como um outro ensino apostólico na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o verso 17, onde o apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o Espírito de Deus está aqui. Se assim nós cremos e assim experimentamos, haverá liberdade. O Espírito de Deus está em sua vida. Você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa livre. E isso deve ser uma realidade inegociável em sua vida. Então, nós nos deparamos com Gálatas, no capítulo 2, versos 3, 4 e 5, com o inverso. Aqueles que um dia conheceram o grande êxodo em Cristo, a grande libertação do pecado, que não exigiu deles a não ser o ato de pecar, neles nada foi encontrado que pudesse justificá-los para a salvação. Estes que um dia foram salvos pela graça, agora estão se deparando com uma tendência que nunca existiu no começo. A tendência de voltarem à escravatura. Observe só
o que diz o verso 3 mais uma vez. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Irmãos, esta é a tentação para a igreja da Galácia, esta é a tentação para a igreja batista Belo Horizonte e para todos os cristãos aqui no Brasil e ao redor do mundo. A tentação de um dia, pela graça, terem experimentado o grande êxodo do pecado e por questões humanas e religiosas voltarem à escravidão. E o desafio para mim não é o de conceituar liberdade. Se eu perguntasse para você essa noite, defina para mim o que é liberdade. Como você definiria isso? Não é fácil, é algo complexo. O desafio não está em conceituar. Na mente nós temos a ideia. As palavras talvez sejam um pouco difíceis de serem encontradas. Eventualmente definiremos, especialmente com a ajuda de dicionários. Mas o problema, senhoras e senhores, não reside em conceituar liberdade. A questão para nós como igreja está, o desafio é como legitimizar a liberdade nesse contexto. E o contexto aqui exige graça sobre graça. Foi assim que começou a liberdade daquele povo. O grande êxodo do pecado nada teve a ver com lei, nada teve a ver com mérito pessoal. Foi graça do começo ao fim. Mas alguns entraram na congregação, abusando da permissão de entrarem e espiando a liberdade que tinham em Cristo, começaram a ensinar. Depois de terem experimentado o êxodo do pecado, a bênção da salvação, o poder do Evangelho Redentor de Cristo, eles passaram a experimentar lenta, mas certamente coisas que faziam com que eles, ao invés de se manterem na liberdade de Cristo, se tornassem escravos de novo de homens e religiosidade. E Paulo não pode ficar menos indignado com isso. Existe alguma coisa na sua vida que te escraviza hoje, tendo você conhecimento do Evangelho de Cristo? Existem coisas nessa igreja que escravizam seres humanos ao invés de colocá-los em liberdade. O problema, como disse para mim, não é conceituar liberdade, mas como legitimizá-la em nosso meio. A dificuldade não está em estabelecer ou como começar a liberdade, mas como mantê-la. Nós começamos pela graça, mas eventualmente nós nos tornamos legalistas. E aqui eu quero propor que nós temos que andar no fio da navalha. Por um lado, lutarmos contra a tendência de sermos legalistas e impormos as nossas concepções, conceitos sobre outros em nome da nossa percepção religiosa, como sendo a expressão mais pura da verdade. Nós temos que tomar muito cuidado em não nos tornarmos legalistas. Mas, por outro lado, a igreja vive um outro dilema. O dilema de não usarmos a liberdade como licença para aquilo que chamamos de antinomianismo. Ou seja, por um lado, legalismo religioso, aquilo que eu, do meu ponto de vista, imponho sobre vocês e exijo aquilo como evidência de fidelidade espiritual. Legalismo é um perigo terrível. O outro extremo é chamado antinomianismo. Ou seja, nenhuma lei, eu faço o que bem entendo, eu faço aquilo que quero. É a licença para pecar. Um lado, legalismo. Do outro lado, licença. Em qual deles você se encontra? E eu quero propor que a graça de Cristo não nos coloca nem de um extremo nem no outro. A graça de Cristo nos coloca exatamente no fio da navalha. E se você não quer andar no fio da navalha, porque dói, porque é perigoso, porque dá medo,
eu te faço um convite, feche sua Bíblia e volte para o mundo, porque o chamado para o Evangelho é um chamado desafiador. Os extremos são fáceis. Lembre-se disso. Na vida cristã, em qualquer lugar do mundo, extremos, religiosamente falando ou secularmente falando, não importa. Extremos são sempre opções fáceis. O difícil é o equilíbrio. E Cristo nos chama para a liberdade e não para a escravidão. A legitimação da liberdade deve ser sempre algo legitimado, confirmado, oficializado, mantido, com base naquilo que é teocêntrico, cristocêntrico. Jamais com base naquilo que é humano. A sua opinião, a minha opinião, a opinião do povo, a opinião do mundo lá fora. Paulo, escrevendo no capítulo 1 dessa mesma epístola, ele fala, nos versos 6 ao verso 9, se eu quisesse agradar homem, eu não seria servo de Cristo. Nós precisamos viver a liberdade, manter essa liberdade, mas o processo de mantê-la não é humano, antropocêntrico. Não passa por crivos meus e seus. O crivo será sempre Cristo. Todas as vezes que usarmos homens para o estabelecimento da liberdade cristã, nós incorreremos em grandes riscos. Primeiro risco, o uso de algo religioso como expressão de espiritualidade. Paulo está em Jerusalém, segunda visita, acompanhado de Tito. Paulo é judeu, Tito é um gentio. Tito, você precisa ser circuncidado. Aqui começa a escravidão. Quando nós usamos algo religioso, preste atenção, isso não é algo pecaminoso, nem algo mundano. Circuncisão é algo bíblico, está na Bíblia, mas foi usado equivocadamente para estabelecer o quê? Escravidão. Um dia, no Shopping Pantanal, uma mulher, em agonia, tentando entender a Bíblia, me disse que estava confusa porque muitas pessoas estavam ensinando coisas divergentes acerca do que é a verdade, e ela fez um comentário que eu confirmei, e ela assustou-se. Eu disse, minha senhora, se você quiser, você pode pegar um versículo da Bíblia isoladamente e usar aquele versículo para matar alguém. Isso é fácil. Você pode. Por pretexto, muitos arrancar um versículo da Bíblia e usar esse versículo para matar alguém, justificar a sua vingança. Claro que pode. Movimentos inteiros, incluindo o apartheid da África do Sul, foi, em muito sentido, influenciado por textos bíblicos. Isso significa que Deus errou em autorizar o texto bíblico? Claro que não. É o erro humano em usar as escrituras para pretextos e abusos. Aqui está um grupo, na Igreja da Galáxia, dizendo o seguinte: circuncisão para confirmar espiritualidade. O sangue de Cristo e o batismo não são suficientes. Se vocês são verdadeiramente convertidos, vocês precisam se tornar judeus. Vocês precisam passar pelo rito da circuncisão. E Paulo disse, jamais. Eu sou um judeu, eu fui circuncidado. Se você é judeu e quer ser circuncidado, do ponto de vista da nacionalidade, problema seu. Mas jamais argumente que isto seja ou é evidência de salvação, espiritualidade e pacto com Deus. Aqui está um grupo que usou religião como expressão de espiritualidade. O problema aqui é o seguinte: na nossa igreja, vamos trazer o problema agora bem para próximo de nós. Não vamos deixar o problema na galáxia. É fácil. Eu quero fazer a seguinte pergunta para a nossa igreja, para mim. De que maneira nós, possivelmente, estejamos usando religião, algo religioso, para determinarmos espiritualidade de fato e de direito? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em segundo lugar, um outro risco: usar de religiosidade como expressão de falsidade. São todos aqui sinceros e verdadeiros? Eu espero que sim.
Existe a possibilidade de que nós tenhamos aqui pessoas que não sejam sinceras e verdadeiras? É possível. Eu não sou juiz, nem quero ser. Deus sabe. Mas o fato é que em Gálatas, no capítulo 2, e o verso 4 está escrito: e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Eles entraram para espiar e para nos escravizar. Isso é fato histórico que está acontecendo nas igrejas da Galácia. E me diz uma coisa, não pode acontecer exatamente a mesma coisa conosco? Ideias falsas, irmãos falsos, regras falsas, cujo único objetivo é o de escravizar a alma. E por isso, amados irmãos, que ser um cristão, nos termos do Evangelho, é tão complicado. Eu não tenho 5 práticas que você faça durante a semana ou durante a vida, e se você cumprir as 5, você está com as passagens garantidas. Eu não tenho 3 regras que você cumpra durante o dia, que você confirme através da checagem de lista, que você está salvo, está bem com Deus. Não existe nada disso. Nós fomos chamados à liberdade. Onde o Espírito está, há liberdade. Aí você vai dizer, Flávio, nós estamos sem lei para com Deus? Obviamente que não. Se nós estamos em Cristo, haverá princípios, existirão regras, mas nós precisamos entender que existe uma vasta diferença entre a lei de Cristo, a quem e a qual eu me submeto livremente, e aquilo que eu imponho sobre outros em nome de Cristo, muitas vezes. Um terceiro risco: o uso da própria religião como expressão de escravidão. Verso 5. Aos quais ainda nem por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós não podemos ceder a esse tipo de coisa. Abra sua Bíblia, Colossenses, no capítulo 2, verso 16. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue por comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecerão pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras palavras, nós somos em Cristo livres. Ame a sua liberdade. Viva esta liberdade. E não permita jamais que nós nos tornemos escravos uns dos outros e de doutrinas de homens. Uma das expressões mais poderosas de maturidade cristã, como falei, é a questão da liberdade, não necessariamente da idade. Qual será a sua atitude quando você estiver sozinho? Qual será o seu caráter quando você estiver sozinho? Eu costumo dizer que, para mim, uma definição de santidade é caráter no escuro. Quando você estiver livre, sozinho, qual será o seu comportamento?
Zelemos, senhoras e senhores, pela nossa liberdade. E aqui eu quero partir para a conclusão com algumas observações finais. Primeira dela, a verdadeira liberdade é sempre cristocêntrica. O dia que você estiver sendo seduzido por algo meramente humano, pare e pense, reflita. O crivo inicial para mim, para o estabelecimento daquilo que é verdadeiramente liberdade, é algo que está sempre ligado a Cristo. A verdadeira liberdade é sempre cristocêntrica. Em segundo lugar, a verdadeira liberdade é aquela gerada pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que seja totalmente livre. Você precisa do Espírito Santo para experimentar tal liberdade. Em terceiro lugar, a verdadeira liberdade é e sempre será aquela embasada nas Sagradas Escrituras. É também verdadeira liberdade aquela que sempre lerá as Sagradas Escrituras do ponto de vista da graça de Deus, que confirma a salvação através da ação do Espírito na alma do pecador, e isso livremente. Em quinto e último lugar, a verdadeira liberdade é e sempre será aquela que gera felicidade em Cristo. Irmãos, sermos livres é sermos felizes. A minha alegria completa. Abra sua Bíblia e nós fecharemos a mensagem desse texto, Hebreus, capítulo 2, verso 14. Se você não está livre em Cristo, você está na escravidão do pecado. Só existe uma pessoa forte o suficiente para nos colocar em liberdade. E o nome dele é Jesus Cristo. Talvez você esteja em escravatura somente, mas saia daqui sabendo e conhecedor desta verdade. Que Cristo pode trazer libertação de alma. Hebreus, capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Concluindo, a questão é essa. Se você, como crente em Cristo, alguém que já entregou a vida a Jesus, está passando por alguma escravidão de alma temporária, busque Jesus Cristo essa noite. Ele é o fiel e sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E se você está ainda na escravidão do pecado, lembre-se, venha para Cristo. Somente Ele pode nos colocar verdadeiramente em liberdade. E a palavra de Deus diz que se o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E nós experimentamos pela graça de Deus tal verdade em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Você quer ser um pai melhor essa semana? Livre para amar seus filhos? Fique mais com Cristo. Ele vai te ensinar a ser um bom pai. Você quer ser um bom esposo? Uma boa esposa? Invista tempo com Cristo.
Ele vai ensiná-la a ser um bom cônjuge. Você quer ser um bom cidadão, um membro dessa igreja, permaneça em Cristo. Ele vai capacitá-la a ser tudo isso. Sozinho não conseguiremos, mas pela graça chegaremos. Pensa sobre a situação espiritual na qual se encontra e ao final do culto quiser conversar conosco, estamos à disposição, especialmente para fazer estudos bíblicos com aqueles que assim desejarem. Se você quer conhecer mais do Evangelho de Cristo, quer passar por lições que ajudarão nesse sentido, basta conversar conosco e passar os seus nomes e endereços, nós teremos o prazer em fazer.